Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Josimi, sou fotógrafo e filmmaker e todas as segundas-feiras, toda semana, nós soltamos vídeos aqui referente ao audiovisual. Vídeos como reviews, tutoriais, dicas de fotografia, dicas de vídeos. Nós falamos aqui sobre gimbal, sobre cartão de memória, enfim, tudo que rodeia o mundo do audiovisual. Se você ainda não for inscrito no canal, eu te peço que você assine aqui para não perder os próximos conteúdos e ative as notificações, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante mesmo no audiovisual, tanto na fotografia como no vídeo. Por quê? Eu passei por isso lá atrás e muita gente que está chegando aqui no canal são iniciantes e que às vezes não entendem sobre o que a gente vai falar hoje, que é sobre a abertura do diafragma da sua lente. Por que você deve entender sobre ele, quando utilizar mais aberto, quando utilizar mais fechado, quais as diferenças entre um e outro, sabe? Então é muito importante que você entenda sobre isso, porque aí na hora que você for produzir os seus conteúdos você vai ter uma noção, como é que eu posso dizer? Você vai ter uma noção elevada sobre quando utilizar mais aberta, quando utilizar mais fechado, qual a importância disso, sabe? Qual a diferença entre um e outro. Então fica comigo até o final desse vídeo porque vai ser muito importante para você. Porque nós precisamos entender sobre a abertura do diafragma da nossa lente. Você acabou de ver aí anteriormente algumas fotos de Amora, que é a minha gata de estimação. Eu estava aqui produzindo material ontem e aí ela apareceu, eu vou fazer umas fotos dela. Aparentemente você não vê, ali não percebe nenhuma diferença de uma foto para outra. Mas e essas três aqui? Você consegue notar diferença? Nota alguma diferença no desfoque das imagens? Eu creio que sim. E é por esse desfoque e mais dois outros motivos que você precisa urgente entender sobre a abertura do diafragma da sua lente. E eu quero começar com o desfoque, já que a gente já citou o nome aqui, né? Então ele é o primeiro ponto. Mas Josimi, o que é o desfoque? O desfoque nada mais é do que um efeito causado pela lente em uma área onde não está focada. Por exemplo, é bem semelhante ao nosso olho humano, onde quando focamos em determinada área, você pode até usar aí sua mão. Quando a gente olha aqui a palma da nossa mão, tudo ao redor fica desfocado. Pode fazer o teste aí para você entender o que eu estou querendo dizer. À medida que focamos aqui com a nossa lente, que é o caso ali, né? Vocês estão me vendo focado, mas atrás está sem desfoque. Então esse desfoque atrás é o efeito causado pela nossa lente. A diferença da lente para o nosso olho é que quanto maior for a abertura da nossa lente, do nosso diafragma, mais desfoque nós vamos ter, mais luz vai entrar para o nosso sensor. E lá atrás o meu desejo era ter fotos bem desfocadas, mas como eu falei anteriormente, a abertura da lente ela não diz respeito apenas ao desfoque, mas sim quanto maior for a abertura da nossa lente, do nosso diafragma, mais desfoque nós vamos ter, mais luz vai entrar para o nosso sensor. Mais luz vai entrar para o nosso sensor. Exatamente, ela também diz respeito à luz. Então isso vai me auxiliar em quê, Josmi? Entender sobre a abertura da lente, ela vai me ajudar a, por exemplo, quando eu estiver fotografando em um ambiente que não tem muita luz, em um ambiente um pouco mais escuro. E por que ela vai me auxiliar? Porque à medida que eu abro a minha lente, é como se fosse isso aqui. À medida que eu abro, mais luz entra. Tem até um vídeo aqui, né, mais completo sobre diafragma, onde eu explico o que é o diafragma, como funciona, mas vamos lá. Dentro da nossa lente existe um dispositivo que se chama diafragma. Ele é composto por várias lâminas, é como se fosse, deixa eu usar um exemplo, várias lâminas assim. À medida que você fecha, ele faz isso aqui, em uma lâmina e outra, que é para a abertura ficar bem pequenininha. E à medida que você abre, ele meio que faz isso aqui, que é para a abertura, o diafragma em si abrir. E aí no que ele abre, entra mais luz, consequentemente, teremos mais desfoque, como eu já falei, e mais luz que está entrando. Então, por exemplo, eu vou fotografar num lugar que está com pouca luz. Quanto mais eu abrir a minha lente, o meu diafragma, mais luz vai entrar e vai ficar mais fácil para eu iluminar a minha foto.
sabe? Sem precisar muitas vezes de LED, de flash. Por quê? À medida que a gente abre e entra luz, a imagem ela fica mais clara. Então a gente já elimina uma luz artificial. Mas nem sempre é o caso e a gente vai precisar sim, às vezes utilizar um LED, às vezes utilizar um flash, né? Mas aí vai te ajudar, por exemplo, a economizar pilhas, porque você não vai forçar tanto o seu flash, entende? Então, você precisa entender da abertura para desfoque e para a luz. E o terceiro ponto, Josmi, já que tu falou que são 3 pontos. Lembram que lá atrás eu citei que uma das minhas maiores vontades era ter fotos desfocadas? Pois bem, eu consegui. Hoje eu tenho minhas fotos desfocadas, graças a Deus, e graças a 50mm. Porém, uma coisa que eu aprendi também foi sobre a nitidez. Ter fotos desfocadas não quer dizer que a gente vai ter uma grande nitidez. Por quê? Essa lente 50mm, ela é 1.8, a maior abertura dela, tá? Por muito tempo eu fotografei em 1.8, mas quando eu chegava em casa, de 10 fotos que eu tinha feito, 4 estavam com foco cravado, e 6 estavam sem nitidez ali, sem um foco bem cravado, sabe? Então eu passei a pensar, por que isso está acontecendo? E cheguei, claro, estudando, cheguei à conclusão que, deixa eu ficar aqui de lado assim para vocês entenderem. Se eu tô aqui, né, onde eu tô agora, quando a câmera ela foca em mim, a área de foco ela vai ser isso aqui, ó, esse espaço, né, bem pequeno, em 1.8. À medida que se a câmera ali ela afastar, o foco ela vai sair, né? Então, se eu tô aqui, eu já vou ficar fora do foco. Mas aí, por exemplo, quando eu utilizo uma abertura um pouco menor, o desfoque ele vai diminuir, mas também a minha área focada vai aumentar. Então, por exemplo, uma vez que eu utilizo a abertura da minha lente em 1.8 e ela tá aqui, quando eu coloco em 3.5, ela vai vir para cá, sabe? Então, se em 1.8 eu tô aqui e eu afasto, eu fiquei aqui fora de foco, em 3.5 é aqui, qualquer movimento que eu fizer, ainda assim, eu vou estar dentro da área do foco, entende? Então, depois que eu passei a entender isso, principalmente essa parte, eu tive mais nitidez nas minhas fotos, eu tive fotos com menos erros de foco, né? Porque uma vez que eu focava, às vezes afastava um pouquinho, ou até a modelo afastava, o objeto ali em cena, ele afastava um pouquinho, eu sempre perdia, né, essa questão de fotos por falta de nitidez. Então, depois que eu entendi o ponto de desfoque, o ponto da luz e o ponto de nitidez através da abertura, aí, meu amigo, meu trabalho hoje é o que é, com esse equipamento simples que vocês sabem, que inclusive a gente até tem vídeo aqui falando sobre a Canon T5 para foto, para vídeo, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo chegar nos resultados que eu chego, mesmo com esse equipamento. Então, tudo é conhecimento, né? Tudo é prática, nem tudo é apenas teoria, nem tudo é apenas coisas técnicas, mas sim na tora, na veia, sabe? Então, pegue seu equipamento, faça testes. Eu gosto sempre de dizer que talvez o que eu fale aqui não vai servir para você, mas pegue o que eu falei, anote, vá para a prática, porque só assim você vai entender se de fato vai servir para você. Para mim, é essa forma que tem servido, tá? Eu tenho procurado trazer conteúdo aqui verídico para você, conteúdo que faz parte do meu dia a dia, sobre abertura, sobre vídeos, enfim, sabe? Sobre tudo que eu faço, para que vocês consumam aqui coisas que lá atrás, quando eu estava começando, eu procurava e não conseguia, não encontrava, entende? Então, eu queria te pedir uma coisa aqui, né, para eu terminar esse vídeo e ir embora. Se tu ainda não for inscrito, assina o canal, porque todas as segundas-feiras, toda semana, nós temos vídeo novo aqui referente à fotografia, referente ao audiovisual, tudo que rodeia esse mundo, tá? Dicas, tutoriais, reviews, trabalhos, sabe? E também tem aqui embaixo o link do meu Instagram para que você me siga lá, se você ainda não me seguir, se você ainda não me conhecia, se você chegou de paraquedas. Dá uma olhada aí nos vídeos do canal, porque tem muita coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa tua jornada do audiovisual. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto e deixa aqui embaixo o que é que tu achou desse conteúdo referente à abertura, tá certo? Me diz aí, tu tem a lente do kit, tu utiliza grandes aberturas com a 50mm, tu sabia dessas 3 dicas ou eu te ajudei? Deixa aqui embaixo, porque isso vai ser muito útil para eu produzir os próximos vídeos aqui para vocês, tá bom? Tamo junto, meus amigos. Até a próxima semana.